Amados irmãos e irmãs, hoje, quarta-feira, meditemos o Santo Evangelho que está em Marcos, capítulo 12, versículo de 18 a 27. Nosso Senhor, ao ser abordado por alguns saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos, nos faz uma revelação maravilhosa a respeito da vida dos justos, dos ressuscitados lá no céu. Diz ele no versículo 25: Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Portanto, aqui, nosso Senhor revela que lá no céu não haverá mais casamento entre os homens e as mulheres, que o casamento aqui na terra é uma realidade provisória. E lá então, todos aqueles que aqui foram casados viverão como irmãos, viverão como os anjos. E esta verdade que o Senhor nos revela mostra-nos o sentido maravilhoso de duas vocações que ele suscitou na sua igreja: a vocação matrimonial e a vocação celibatária. Ambas nos remetem ao céu, são sinais que apontam para o céu. Primeiro, o matrimônio. É um sinal que aponta para o céu porque o matrimônio aqui na terra nos remete ao matrimônio que um dia todos nós viveremos com Deus lá no céu. Lá, os homens e as mulheres não se casarão, porque o nosso casamento lá será com Deus. Diz São João no Apocalipse, capítulo 20, versículo 9. Vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. A igreja, portanto, no Novo Testamento é chamada de a noiva, a esposa do Cordeiro. E nós, como membros da igreja, devemos saber que a nossa vocação última é celebrar as núpcias eternas com o Cordeiro, com Cristo lá no céu. Nós somos vocacionados para um casamento eterno com Cristo no céu. Então, o casamento daqui da terra entre um homem e uma mulher, conforme Deus criou, conforme Deus pensou, é um sinal que nos remete para esta verdade. E o celibato consagrado dos sacerdotes, dos religiosos, das religiosas, igualmente nos apontam para o céu. Nós escutamos que nosso Senhor afirma que lá não haverá casamento entre os homens e as mulheres. E assim, o celibatário, com a sua vida consagrada aqui na terra, não se casando com um homem, no caso das freiras, não se casando com uma mulher, no caso dos sacerdotes e dos religiosos, antecipam na sua vida aqui na terra aquilo que um dia todos viverão lá no céu. Os celibatários aqui se casam com Deus, selam uma aliança com Deus, vivem exclusivamente e inteiramente para Ele. E será esta a nossa vida lá no céu. Viveremos inteiramente, exclusivamente para Deus e amaremos a todos em Deus. Então, o celibato é um sinal do céu, aponta para a vida no céu e antecipa aqui na terra a vida que um dia viveremos lá. E essas duas vocações na igreja, elas se completam. O celibatário deve aprender algo com o casado, e o casado deve aprender algo com o celibatário. O casado, ao olhar para um celibatário, deve ele aprender que o seu cônjuge não é Deus e por isso ele não é a sua felicidade. Ele não pode esperar do seu cônjuge a satisfação dos seus anseios de felicidade, mas ele deve buscar isso tão somente em Deus. Como disse Santo Agostinho,
Senhor, fizeste-nos para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós. O nosso coração foi feito para Deus. O nosso coração foi feito para se realizar em Deus. Homem e mulher nenhuma poderá nos realizar neste anseio profundo de felicidade. E o casado, a casada que não entendem isso, se frustrarão e fracassarão no seu matrimônio. Então isto devem aprender com o celibatário. E o celibatário, ao olhar para o casado, deve aprender que não é bom que o homem fique só. Ou seja, ele, celibatário, não é um sozinho, mas ele deve ter Deus como sua primeira e principal companhia. Ele deve viver, portanto, uma relação esponsal de amor com Deus. Deve lembrar ele que o seu matrimônio aqui na terra foi selado com Deus e, portanto, ele não é sozinho. E se ele não aprende isso, ele será apenas um solitário frustrado. Então vejam que ambas as vocações se completam. E o demônio odeia tanto o casamento quanto o celibato. Quer destruir o celibato, suscitando escândalos, pecados terríveis entre os sacerdotes e os religiosos. E quer destruir o casamento, também suscitando escândalos e pecados terríveis, como o divórcio e o adultério entre os casados. Rezemos, meus irmãos, por essas duas vocações na Santa Igreja, que os homens e mulheres casados e que os celibatários sejam verdadeiros sinais do céu, neste mundo tão esquecido de Deus, tão esquecido do céu. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.